presidência da Argentina em dezembro de 2023, depois que vazaram denúncias graves de corrupção envolvendo o núcleo duro do presidente, incluindo a sua própria irmã Karina Milei. O que gerou uma tempestade perfeita para o governo, porque as acusações coincidem com derrotas importantes no Congresso, o que pode comprometer as reformas e o programa econômico do presidente argentino. E alguns indicadores econômicos começam a preocupar. E tudo às vésperas de eleições importantes no calendário político do país. Então vamos entender o que está acontecendo, quais são as denúncias, como os mercados estão reagindo, dólar, bolsa e quais são os próximos passos. Pois eu vou destacar aqui alguns trechos de uma matéria para que fique bem claro quais são as acusações e o novo escândalo envolvendo o governo argentino. Derrotas no Congresso e um escândalo de corrupção envolvendo a poderosa irmã Karina refletem a vulnerabilidade do presidente Javier Milei há 2 semanas das eleições para a província de Buenos Aires e há 2 meses das eleições legislativas na Argentina. O chefe de Estado enfrenta um momento difícil ao tentar manter distância das graves denúncias de suborno na compra de medicamentos que atormentam o governo e põem em risco o suposto legado de honestidade que o catapultou ao poder. O presidente foi rápido e demitiu o amigo e chefe da Agência Nacional para a Deficiência, Diego Espanhuolo, assim que vazaram as gravações de áudio nas quais ele era ouvido acusando Karina Milei e o subsecretário de Gestão Institucional Eduardo Lully Manning, seu braço direito, de liderarem uma rede de coleta de propinas na compra de medicamentos para a rede pública. O negócio renderia até 800 mil mensais de dólares, cerca de 4,3 milhões de reais, e as empresas farmacêuticas deveriam pagar 8% de propina para assegurar contratos com o Estado. Deste valor, 3% seriam destinados à irmã de Milei, sobre quem já pairavam denúncias de cobrar para arranjar encontros com o presidente. Então, as acusações não podem ser mais graves, é realmente algo sério. E até o momento não há comprovação de autenticidade dos áudios e tampouco se sabe se mais áudios serão vazados, que outras gravações existem, mas essas, as que já foram divulgadas, por si só, já geraram uma polêmica e uma onda de desconfiança enorme em torno do governo de Milei. Vou destacar aqui um último trecho e aí eu prossigo para mais notícias importantes. Numa das gravações divulgadas pela imprensa argentina, cuja autenticidade ainda não foi confirmada pela justiça, Espanhuolo alertava sobre uma rede de suborno envolvendo o núcleo duro do governo. Abre aspas. Eles estão roubando. Você pode agir como um idiota, mas não jogue esse fardo em mim. Tenho todas as mensagens de WhatsApp da Karina. Fecha aspas. Então estão aí essas acusações e, de fato, o momento político não poderia ser pior. O que do lado do governo e parte dos aliados que estão alegando é que isso se trata de uma operação kirchnerista, até porque o advogado que apresentou uma denúncia com base nos áudios trabalhou com a Cristina Kirchner. Aqui está ele, o seu Gregório Dalbon, obviamente negou que é uma operação kirchnerista. E o momento ele é delicado porque são eleições cruciais para que o Javier Milei consiga ter uma maioria no Congresso americano, na província de Buenos Aires, porque é o que realmente falta para consolidar as reformas macroeconômicas que ele vem realizando nos últimos anos. Só que, com o que está acontecendo agora, é ainda difícil dizer como isso vai se desenrolar nos próximos dias e semanas. Até porque as próprias reações do Milei e do seu entorno principal aumentam as suspeitas. Essas notícias já tem alguns dias, eu estou gravando aqui no dia 26 de agosto, às 2h41 da tarde. As notícias começaram a circular no dia 21 ou 22 de agosto, e o que impressiona, isso até foi destaque de algumas manchetes, é impressionante o silêncio de Javier Milei. Até o momento, o presidente não desmentiu que os áudios foram verdadeiros, e ninguém tampouco se atreveu a dizer que não houve a propina. E a atitude das principais figuras do governo contrasta com o discurso habitual de imediatamente negar ou falar bastante. Dessa vez vemos o contrário. Essa notícia foi no dia 24. E finalmente, hoje de manhã, o Javier Milei
compartilhou uma foto no Instagram que seria um comunicado de uma das empresas que estariam supostamente envolvidas neste esquema. Então aqui está a manchete. Então o presidente fez eco a um texto difundido pela farmacêutica suíço-argentina, que está aqui envolvida como uma das intermediárias da polêmica toda. Então aqui tem até uma foto do Stories compartilhado pelo Javier Milei no Instagram, o que, claro, não ajuda no caso do presidente, porque não é uma comunicação extraoficial para uma rede social e até agora o silêncio de fato ainda persiste, à exceção deste compartilhamento, que foi a única manifestação clara sobre este caso. Então, o que os jornais e analistas estão concluindo é que sim, é uma tempestade perfeita por conta do momento político, por conta das derrotas no Congresso, e como eu disse no início, isso compromete sim a continuação do projeto, e por isso os mercados reagem muito negativamente. Depois eu vou mostrar um pouco o que está acontecendo aqui com dólar, com bolsa e com juros, mas o fato é que está instalada uma crise política, é um dos piores escândalos até o momento. Não se tem ainda nem uma evidência de que, os áudios são verídicos, ainda não foram comprovados. 2, que os conteúdos também foram provados, a justiça começou a investigar. Algumas pessoas envolvidas nessa agência já tiveram até celulares apreendidos, conseguiram, a justiça argentina está recolhendo documentos para iniciar essa investigação. Então, recém começou o que a gente pode dizer que é a investigação sobre esse caso. Com isso, obviamente, está caindo também a confiança no presidente, que atingiu o menor nível agora, dia 25 de agosto. Então, a confiança no governo de Milei caiu 13,6% em relação ao último mês e tocou o nível mais baixo desde que ele assumiu. Então, claro, mais notícia negativa. Aí a do Congresso, que anulou 5 decretos de Milei e dá mais fundos para as universidades. Portanto, parte do esforço fiscal do Milei acaba sendo comprometido com o Congresso passando mais gastos, que é justamente o oposto do que o Milei está perseguindo nesse momento. A política monetária de controlar o câmbio, mesmo neste momento em que o câmbio agora ele foi liberado, mas ele flutua dentro de uma banda que começou entre 1.000 pesos, que seria o piso, e 1.400, e o peso, essa banda vai aumentando e ampliando ao longo do tempo. Agora o teto seria de ao redor de $1.450, já vou mostrar um pouco sobre isso. E o fato é que o equilíbrio fiscal começa a impactar a economia agora pelo lado também, tanto da carga tributária, que ainda é elevada, o Milei precisaria cortar mais gastos ainda, e até por algumas inconsistências monetárias, como traz aqui o Roberto Katianowski neste artigo. Para quem conhece o Katianowski, ele é bastante crítico do Milei, então tem um pouco de cuidado aqui ao ler este artigo, mas ele traz sim algumas verdades, como até uma certa confusão hoje e falta de comunicação clara e transparente no que são as atribuições do Banco Central da Argentina e até mesmo o Tesouro. E ele cita alguns casos em que o Tesouro da Argentina estaria efetuando política cambial, quando isso deveria ser a cargo do Banco Central e não do Ministério da Fazenda. Enfim, a verdade é que a política monetária e a estabilização do câmbio, o programa monetário, a reforma monetária e o próprio combate à inflação, isso é uma batalha em curso, ela ainda não acabou. E eu venho reiterando sempre esse ponto aqui, como muito que o Milei fez até agora foi exitoso em controlar o déficit, em reduzir a inflação, em conseguir sanear o Banco Central, mas a luta ainda não acabou. E agora, com esta polêmica, a queda na confiança e o seu programa de governo que pode ser comprometido por uma derrota no Congresso nas próximas eleições, que agora as chances aumentam por conta desse novo escândalo, tudo isso pode colocar o governo a não conseguir entregar o que ele tinha se proposto a fazer. E é por isso que nós vemos aqui o dólar, que voltou a subir mais de 40 pesos por dólar. Deixa eu até colocar o gráfico aqui, ó, vamos lá. O dólar oficial aqui está ainda em 1.357, o dólar blue se distanciou um pouquinho, chegou a tocar nos últimos
que nos últimos 5 dias chegou a tocar 1.380 pesos por dólar, agora deu uma acalmada, mas claro que isso preocupa porque é a divisa americana, o câmbio voltando a subir na Argentina, e se o câmbio chega perto de 1.450, que seria o teto aproximado do momento, o Banco Central tem que intervir vendendo dólares, que ele tem no momento, depois dos empréstimos do Fundo Monetário Internacional, mas toda intervenção vai drenar reservas, sendo que a Argentina não tem reservas assim num nível tranquilo e que pode sair intervindo no câmbio para defender uma taxa específica. Então, começa a economia e o câmbio, as variáveis, a entrar num momento delicado. A Bolsa Argentina também vem caindo nos últimos dias, assim como os títulos de dívida do país. Aqui tem a notícia mostrando como os títulos soberanos em dólares de 2038 que tocaram o menor nível em mais de 4 meses. E por fim, aqui o risco país, medido pelo ENBE, aqui elaborado pelo JP Morgan, também mostrando uma subida no último dia, ainda não é um nível alarmante, mas é o maior nível, 829 pontos, desde abril deste ano. Então, há uma piora de confiança, há uma piora de sentimento, e essa piora é tanto pela queda de popularidade do presidente, indicadores que começam a fraquejar a atividade econômica, mas mais do que isso, por conta da crise política que pode prejudicar as eleições para o governo agora em setembro e outubro e, portanto, comprometer todo o programa econômico e todas as reformas estruturantes do Milei. Esse é o grande temor e por isso os mercados estão reagindo dessa maneira. Agora sobre a polêmica em si, não sabemos ainda qual é a verdade. Eu espero que tudo seja devidamente investigado e se provarem a culpa, provarem que o conteúdo é fidedigno, se provarem que houve corrupção, que os culpados sejam julgados, condenados, e sejam eles quem forem. É Karina Milei, é outro secretário, é um subsecretário, ou o próprio Javier Milei, se por acaso tiver algum envolvimento. Então, não importa quem seja, isso precisa ser sim investigado. Ah, mas a oposição está usando agora de forma eleitoreira e política, aproveitando a crise? Sem dúvida alguma. Vazaram propositalmente nesse momento para minar as chances agora nas eleições, primeiro de Buenos Aires, na província, e depois nacionais? Sem dúvida alguma. Mas isso não significa que não haja nada nessas acusações, por isso que precisa ser investigado. Não dá para adorar a pílula, são acusações sérias, é uma nova polêmica e que se soma a outras controvérsias passadas, algumas das quais o próprio Milei participou ativamente, como foi no caso da criptomoeda Libra. Eu comentei bastante na época, vou colocar o link aqui em cima, mas são eventos que minam, sim, a própria credibilidade do presidente da Argentina. E por fim, que é o que eu sempre venho comentando aqui, desde que a gente começou a cobrir a ascensão do Milei na Argentina, lá com as primárias em 2023, e depois quando ele ganhou as eleições, que pela sua personalidade muito combativa, sempre destruindo pontes, é impressionante a lista de desafetos, de ex-aliados, a começar com a própria vice-presidente. Esse tipo de personalidade que eu tinha receio que poderia inviabilizar o seu próprio governo. E que nos primeiros meses, apesar dessa personalidade, ele conseguiu passar muita coisa, conseguiu realizar reformas importantes e está tendo êxito sim, embora a obra não esteja pronta, tem muita coisa pela frente. E quando eu digo isso, algumas pessoas interpretam até como um pessimismo ou até implicância com relação a Javier Milei. Longe disso, em termos de política econômica, em termos de ideias econômicas, nós bebemos da mesma fonte. Mas desde o início, eu abordei a questão argentina, um governo libertário, liberal, com otimismo, porém cautela. Cautela por conta da personalidade do Milei,
por conta da própria política, que sim, é muito suja. E eu lembro que isso foi o próprio Milei que me falou pessoalmente quando eu conheci ele em abril de 2022. Ele veio palestrar no Fórum da Liberdade em Porto Alegre. E na nossa conversa, uma das primeiras coisas que ele me comentou foi justamente isso. Olha, a política é muito mais suja do que a gente imagina. Obviamente que eu torço para que nada disso seja verdade, mas se houve corrupção, que ela seja provada e os culpados sejam punidos. Não importa quem for, seja a irmã do presidente ou o próprio Javier Milei. E se isso acontecer, obviamente que eu vou lamentar, porque pode ser o início do fim do projeto liberal libertário para o país. E o que pode também colocar a Argentina de volta no colo dos peronistas, kirchneristas, os populistas. Justamente aqueles que condenaram os argentinos à decadência econômica e social no último século. Espero gostar desse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho e volto no próximo. Valeu!